amadinhos do terceiro ano, hoje é quinta-feira. Espero que vocês tenham descansado bastante nesse recesso e tenham voltado com a energia toda. Hoje, na nossa aula de artes, nós vamos usar o nosso livro de artes. Isso mesmo, nós vamos começar a usar o nosso livrinho de artes. E olha só, eu vou pedir que você já se prepare, pegue o seu livrinho, tá? Esse daqui, bem grandão. E nós vamos começar a fazer a nossa atividade. Vem comigo! Então vamos lá, amadinhos, nós vamos começar analisando a página 5 do nosso livro, essa mesmo que eu estou apresentando. E na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre o que são as formas nas artes visuais. Lembrando que artes visuais é aquela arte que a gente pode ver, certo? A arte, ela é composta por vários elementos, não apenas os quadros. A arte ela pode estar composta em esculturas, ela pode ser quadros, música, teatro, filme. Tudo isso faz parte da arte. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as artes visuais e as suas formas. Eu vou pedir que você analise esse quadro e todos os elementos que o compõem. Analise as cores, os traços, tudo o que o artista buscou fazer para que esse quadro tomasse forma. Descreva a cena que o artista criou nessa pintura. Que tipo de paisagem ele fez? Que tipo de desenho? É uma casa? É um espaço? É uma floresta? É o mar? E aí? O que o artista fez para destacar os pássaros? Olha só, observem que os pássaros são um ponto de destaque desta obra de arte, já que seu nome é Paisagem com Pássaros Amarelos. E ele usou algo para destacar. Reparem na cor dos pássaros. Ele usou uma cor mais viva para que os pássaros ficassem em destaque na pintura. De que forma você desenharia o pássaro? Você desenharia de uma forma diferente? Você tem alguma estratégia para desenhar pássaros? Ou você usaria outra estratégia para mantê-los em destaque? Esta paisagem é do artista suíço Paul Klee e foi pintada em 1923. Vamos para a página 6. A imagem de abertura, que é a que nós acabamos de ver, é uma pintura do suíço Paul Klee. A principal característica de suas obras é a experiência com as formas e as cores. O Paul Klee, ele é um artista que foca muito em cores e ele usa as cores para destacar os elementos da sua pintura. E ele usa também de formas. Observe a imagem abaixo. Deu até fome. Quem aí gosta de peixe? Eu adoro. Essa pintura se chama Harold Fish, também do Paul Klee, e ela foi pintada em 1926, depois daquele primeiro quadro que nós vimos sobre os pássaros. Analisem também as cores, as formas desta obra de arte. Você sabe o que são formas em artes visuais? Olha só, visualize todo esse quadro. Pense nos elementos que o artista usou para compor. Depois, explore as imagens. Esta forma, ela resulta da organização que o Paul Klee usou com as linhas e as cores para compor a imagem. Então, os conjuntos de cores e formas formam a imagem que nós estamos vendo agora. Quais elementos o artista utilizou para criar as formas? Para essa questão, é muito importante a gente perceber que cada área da imagem é pensada como parte integrante de toda a composição. Olha só, observe que o artista utiliza cores mais claras no peixe e em seu entorno para atrair o nosso olhar.
E ele também usa formas geométricas e linhas contínuas para chamar a nossa atenção. Ele cria um elemento de composição. Composição, analisem comigo. Peixe, e aí tem o prato, copos, ramos, né? Face humana, que a gente pode perceber que tem um rosto ali no cantinho, texturas, cores diferentes. Não reparem no meu cachorro, tá? E ele utilizou cores escuras na maior parte da obra e cores luminosas para destacar alguns elementos, como o peixe. Página 7. Olha só, toda imagem é composta de formas. Como vimos na página anterior, os artistas eles utilizam alguns elementos plásticos para criar suas imagens. São eles ponto, a linha, a superfície, o volume, a luz e a cor. Tudo isso são elementos que eles usam para compor aquela imagem. Eu vou pedir a vocês que quem tiver o marca-texto vai marcar aqui para a gente essa questão, onde mostra os elementos plásticos que os artistas usam. Então, nós vamos grifar aqui o ponto, a linha, a superfície, o volume, a luz e a cor. Todo mundo pega o seu marca-texto e vamos tentar aí grifar, ok? Observem, nós temos aqui dois tipos de arte diferentes. Nós temos, primeiramente, as bidimensionais, olha só. Nesse caso, podem ser desenhos, pinturas, gravuras e etc. Este quadro se chama Jarro, Cortina e Fruteira, do artista francês Paul Cézanne, pintado em 1893. E nós temos também os tipos tridimensionais, que nós temos aí como um exemplo a escultura. Tridimensional quer dizer que ela é em 3 dimensões. Nós conseguimos pegar e tocar todas essas texturas desta escultura. Essa escultura se chama O Pensador, do escultor francês Auguste Rodin, criado em 1904. Auguste Rodin. Então, nós temos aqui dois exemplos. Elas podem ser bidimensionais ou tridimensionais. Página 8. Agora, olha só, amadinhos. Agora é a vez de vocês, os meus grandes e lindos artistas. Como vimos, são muitos os recursos que os artistas exploram para criar suas composições. Vamos fazer uma atividade com tinta guache para explorar esses recursos. Então, olha só, vocês vão precisar de tinta guache. Olha os materiais. Já prepare aí os seus materiais, tá? Copos de plástico com água. Esse copo é para vocês limparem os pincéis. Lápis preto, né? Lápis de colorir ou lápis de escrever. Cartolina branca. Pincel. Recipiente para lavar o pincel e tinta guache de cores variadas. Olha só, no lugar da cartolina, vocês podem usar folha de papel ofício, ok? Que é aquela toda branca. Então, olha só. Primeiro, o que vocês vão fazer? Vocês vão diluir as tintas em copos com água. Então, olha só, nós temos na fotinha aqui um exemplo de 4 copos. Vocês vão colocar um pouquinho de água e um pouco de tinta, para essa tinta ficar um pouco mais rala, tá? Depois disso, você vai fazer a sua composição. Você vai desenhar, espalhar a tinta sobre a superfície com a ajuda do pincel e vai deixar secar, tá? Você pode montar aí o seu desenho usando essa tinta diluída. Tente criar formas, ok? E na letra C, com o trabalho já seco, depois que a tinta já estiver secado, você vai observar as figuras que se formaram com as manchas no papel e usa um lápis para contorná-las. Então, depois que toda aquela tinta secar, você vai contornar as formas que você conseguiu criar com a sua tinta diluída.
Olha, não se esqueça de mandar uma foto linda e eu já tenho certeza que seu trabalho ficará maravilhoso. Beijinho, meus grandes artistas. Até a próxima aula.